saúde intestinal e saúde mental. Qual que é a relação de um intestino funcionando bem, de um sistema, digestivo funcionando bem para essa questão de depressão, ansiedade, esses traumas que as pessoas têm, que ficam guardados ali, enfesados. Enfesado, o intestino é um órgão de memória mesmo, ele fica guardando, segurando as coisas, um órgão de apego. Alô Brasil, alô mundo, aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança. Eu faço entrevistas na área da saúde todos os dias. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes 4. No mínimo tem uma por dia. E quando veio para mim essa técnica, esse procedimento chamado hidrocolonterapia, as informações que eu recebi me deixaram um pouco chocado, né? Porque... A hidrocolo causa isso. Porque falaram ali que ali no nosso intestino nós podíamos ter fezes de alguns anos ou até mesmo de décadas. Então, olha só, né? Já pensou? Faz essa pergunta aí para você. Será que aí no seu intestino tem fezes de anos ou de décadas? E será que isso é verdade? E como que a gente pode fazer para termos um intestino saudável? Provavelmente na internet você já deve ter recebido aí vídeos, mostrando o intestino por dentro, uns extremamente sujos, outros com vermes, outros limpinhos, outros com nódulos. Então a gente vai entender um pouquinho aqui dessa estrutura fundamental para a saúde humana. A minha convidada é a biomédica, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo, pela USP, Elaine Silveira. Ela tem o plano de nutrição sustentável pela Harvard. Também é pós-graduada em nutrição clínica e em gastroenterologia pela Faculdade VP. Capacitada também em modulação intestinal, medicina integrada pela ASAMI, yoga e meditação pela Kundalini Yoga Research Institute. Facilitadora de 3-in-1 Concept. Olha, o currículo da Elaine aqui é extenso. Mas vamos direto ao assunto. Essa abertura que eu fiz, doutora Elaine, nós temos fezes de anos e de décadas no nosso intestino? Isso é verdade ou não é verdade? Dr. Bernard Jensen, um nutricionista e iridólogo. Bom, primeiro, olá a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Mas, voltando, o Dr. Bernard Jensen, na década de 80, ele já nomeou esse material, dizendo que nós acumulamos placas mucoides. Hoje nós sabemos também da presença dos biofilmes patogênicos. Os biofilmes, eles colonizam os tecidos humanos e até aí ok. O que vem acontecendo é que com a vida xereque, alimentação desnaturalizada, estilo de vida, esses biofilmes estão crescendo exageradamente no nosso intestino e eles estão se tornando patogênicos. Então, sim, pode acontecer de ter acúmulo desse material no intestino. Eu associaria também ao fato de que constipação e prisão de ventre são condições muito normalizadas. As pessoas falam com muita naturalidade, eu fico uma semana sem ir ao banheiro. Isso, inclusive, é tema de artigos científicos recentes. Essa preocupação que as pessoas são levadas aos hospitais, muitas vezes precisando até de cirurgia, por uma condição que poderia ter sido evitada, como um tratamento de uma constipação, uma prisão de ventre. Então, o intestino, ele não é silencioso, como alguns dizem, ele dá sinais de que tem alguma coisa errada, e entre os sinais são constipação, mesmo a diarreia, distensão abdominal, uma digestão ruim. Tudo isso é sinal de que algo não vai bem, mas muitas vezes é considerado normal, as pessoas se acostumam com essa condição e aí a consequência disso vai aparecer lá na frente. Você disse que tem pessoas que vão até mesmo uma vez por semana ao banheiro fazer o número 2 ou
tem casos talvez que uma vez a cada 10 dias, ou seja, uma semana, vamos trabalhar aí o padrão de uma semana. Uma vez por semana para fazer o número 2, resumindo, significa o quê? Significa que esse sistema não está em homeostase, não está trabalhando direito, o intestino não está funcional. Quando a gente tem 2 parâmetros para observar um quadro desde constipação a diarreia. Nós temos o que se chama de escala de Bristol, que são parâmetros da forma e consistência das fezes, que mostra se a pessoa está indo ao banheiro como deveria ou não. A consistência das fezes, ela diz muito, se ela está muito cáprica, se estão bolinhas, até ela está muito diarreica. E aí isso permite uma análise da condição intestinal dessa pessoa. E nós temos também os critérios de Roma. Então, que eles já consideram a frequência de evacuação, a facilidade, a sensação de completude, enfim. Então, são alguns parâmetros que mostram se esse intestino está bem. E, seguramente, uma pessoa que vai ao banheiro uma vez só por semana tem algo que não vai bem mesmo. Bom, a gente nós abordamos aqui, doutora Elaine, essa questão de fezes paralisadas ali no intestino, no trato intestinal, por meses, por anos e até por décadas. Todavia, entretanto, porém, existem situações na vida do ser humano que, de repente, ele tem uma diarreia, não é isso? Se alimentou de forma errada, pegou uma virose, foi lá na praia, comeu uma salsicha estragada e teve a diarreia. Acho que é uma situação muito comum na vida aí da maioria absoluta das pessoas. Quem que nunca teve aí uma diarreia? Coloca aí no chat aí, quem que não teve. O piriri, né? O chamado piriri. Nesse exemplo que eu acabei de dar, né? Ou seja, fezes acumuladas ali por anos, por décadas. Aí vem o episódio, depois de 10 anos a pessoa teve ali 3, 4 dias de diarreia. Essa diarreia já não seria um processo de limpar todo o intestino? Não, muitas vezes não. Não necessariamente. E você tem que corrigir. Seja uma diarreia ou uma constipação, nós precisamos corrigir. Eu tive caso de pessoas que chegaram em consulta que iam 21 dias, 21 vezes ao banheiro por dia. Isso também é uma condição ruim, inclusive que compromete a absorção. Então, os 2 extremos precisam ser observados. Então, uma pessoa que tem constipação, que ela tem uma diarreia, pode ter sido causada, como você mesmo mencionou, por uma bactéria, por uma mudança no hábito alimentar, mas ela não vai ter a retirada de todo esse material. E quando a gente fala especificamente também dos biofilmes patogênicos, das placas mucosas, então a gente precisa fazer uma abordagem realmente de limpeza e de reparação desse epitélio para retirar os alergênicos, os irritantes da mucosa, esses biofilmes patogênicos, restabelecer essa função intestinal, promover o peristaltismo, porque uma pessoa que está com constipação, ela está com o peristaltismo completamente comprometido. Então, você precisa reeducar, ensinar esse intestino a voltar a exercer sua função. E, no caso da diarreia, a gente tem uma válvula que chama ilho secal. Essa válvula se comunica entre o intestino delgado e o intestino grosso. Então, quando uma pessoa está com essa válvula, por exemplo, ela faz a abertura e fechamento, ela vai mandar o material do intestino delgado para o intestino grosso, e ela fecha, para não ter, inclusive, retorno desse material. Quando ela está com essa válvula aberta direto, a pessoa come e ela já vai para o banheiro. É muito comum acontecer com as pessoas que elas comem e já precisam ir direto, ter uma emergência evacuatória. Isso também precisa ser corrigido, né? Porque isso vai comprometer a absorção, vai comprometer todo o processo, porque esse conteúdo alimentar, ele é metabolizado pelas bactérias intestinais, elas vão produzir metabólitos importantes para várias funções biológicas, vamos destacar aí os ácidos graxos de cadeia curta. Então, o alimento tem que ter o seu tempo de trânsito no intestino para que todos os processos fisiológicos sejam feitos até a eliminação. Então, seja constipação ou diarreia, são condições que precisam ter um olhar especial e precisam ser reparadas. Estou conversando aqui com a médica doutora Elaine Silveira. Ela é especialista em hidrocolonterapia. Ela vai estar presente aqui no 3º Congresso de Práticas Integrativas
no tratamento e prevenção do câncer agora. Será realizado em outubro, aqui no Novo Hotel. O link está aqui, o contato do WhatsApp, para você adquirir os últimos ingressos, tá? São os últimos ingressos mesmo. Então, se você é de São Paulo, você corre aí rapidinho. Não sei quando você vai estar vendo aqui essa live, de repente já até acabou, mas por enquanto ainda tem um pouquinho. A gente está fazendo isso daqui, essa gravação no dia 10 de setembro. Então, verifica aí se você está dentro do período. O link está aqui. E aí você vai conhecer o Fernando Betete presencialmente, vai conhecer a doutora Elaine Silveira, vai entender o que é hidrocoloterapia. A doutora Elaine será uma das palestrantes nesse congresso. Ela também vai estar lá no congresso do Fernando Betete, né, doutora Elaine, que é sobre saúde mental, né, depressão, ansiedade, dores emocionais. E já aproveitando, eu, na verdade, vou deixar os dois links aqui para você adquirir o ingresso aqui do câncer, o Congresso do Câncer, e o Congresso aqui da Saúde Mental. Doutora... Você sabe... Oi. Com licença, só um instante. Você sabe que o Congresso de Saúde Mental, o teu evento do ano passado, uma psiquiatra veio conversar comigo. E ela encaminhou uma paciente com esquizofrenia, tomando vários remédios. E uma das coisas que eu vou mostrar, faço questão de mostrar no seu evento, é o retorno que eu tive dela, de diminuição de medicação. Alguns medicamentos foram retirados e outros a dosagem foi diminuída através da hidrocólon, que ela veio conversar comigo assim que eu fiz a palestra. Então, é um resultado extraordinário. E é isso que eu quero abordar agora contigo, doutora Elaine. Saúde intestinal e saúde mental. Qual que é a relação de um intestino funcionando bem, de um sistema, né, digestivo funcionando bem, para essa questão de depressão, ansiedade, esses traumas que as pessoas têm e que ficam guardados ali, enfesados? Enfesado, o intestino é um órgão de memória mesmo, ele fica guardando, segurando as coisas. Um órgão de apego, ele segura. Uma pessoa constipada, ela não libera as coisas, não deixa as coisas ir embora. Inclusive, segura as próprias fezes. Mas não é só isso, claro, a gente sempre sabe que qualquer patologia ela é uma questão multifatorial, né? E assim ela tem que ser olhada também. Mas quando a gente fala do eixo intestino-cérebro, existem então vias de comunicação regulatórias que elas são bidirecionais: microbiota, cérebro, cérebro, microbiota, intestino. E se comunica através de metabólitos microbianos, através de canais hormonais e imunológicos. Então, esses metabólitos microbianos intestinais, eles servem como agentes de comunicação entre esses órgãos. E mais recentemente, a gente não está falando só de eixo intestino-cérebro. Então, colocaram um outro órgão aí nessa comunicação que não pode ser dissociada, que é o eixo intestino, fígado e cérebro. Que esses três sistemas envolvem moléculas de sinalização tanto na saúde quanto na doença. E no centro dessa rede de comunicação, que estão essas moléculas de sinalização, elas vão servir como mediadores cruciais na comunicação entre esses órgãos. Vou dar um exemplo. A gente tem casos aqui, por exemplo, de TEA. O que acontece no TEA? Nós já sabemos que existem metabólitos microbianos que são chamados metabólitos microbianos neuroativos. TEA, vamos explicar aqui para a nossa audiência o que é o TEA, né? Tá certo. Transtorno do espectro autista. Isso. Então, nós sabemos que existem metabólitos microbianos, como eu falei, que são produtos das bactérias intestinais a partir dos alimentos, né? Então, esses metabólitos microbianos neuroativos, eles saem do intestino, eles vão para o cérebro e lá eles vão desencadear sintomatologia no TEA. Então, os estudos mostram para a gente que diminuindo a exposição sistêmica desses metabólitos vai limitar seu impacto no cérebro. E eu vou apresentar nesse evento dois casos específicos que nós atendemos, uma criança de 8 anos e um rapaz de 17, que eles tiveram uma mudança extraordinária com a hidrocoloterapia, porque é isso que a hidrocolo faz, ela vai diminuir a exposição sistêmica desses metabólitos, logo reduzindo sintomatologia. Isso porque, gente, 80% de pacientes com TEA têm sintomas gastrointestinais.
A desbiose intestinal ela está relacionada a comportamentos repetitivos. O leaky gut, ou seja, aquela questão da permeabilidade intestinal, quando ele tem furinhos, ele se torna permeável, o conteúdo do lume intestinal vai passar para a circulação, tem envolvimento com inflamação, com alteração no desenvolvimento neurológico. Constipação, diarreia são comuns também no TDAH. Então, a gente sabe que sintomas como desatenção, como hiperatividade, também estão relacionadas com desbiose e a inflamação que parte do intestino, a inflamação crônica de baixo grau, a partir de um leaky gut. Enfim, quando você vai ter esse olhar para o intestino com estratégias terapêuticas, e nós, no caso, trabalhamos com a hidrocolo, a gente tem uma redução de sintomas que, por exemplo, um rapaz falou, eu não tinha vontade de me relacionar com ninguém, agora eu tenho vontade, tenho gosto de estar com as pessoas. Isso é extraordinário. Olha, e tem crescido muito, né, doutora Elaine, esses distúrbios emocionais, né? Quer seja autismo, quer seja aí depressão, ansiedade, que tem crescido também bastante, esses traumas que as pessoas estão guardando muito, tem sido prejudicial para a qualidade de vida dessas pessoas. E então, tem crescido de forma assustadora mesmo, né? É demais quando você vê a previsão de diagnósticos de TEA daqui para frente, é bem assustador. Mas isso está relacionado com alimentação também, com o uso de vários componentes químicos e aditivos nos alimentos. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa equilibrar essa balança. E equilibrar essa balança com abordagens terapêuticas que vão minimizar todo esse estrago. Bom, qual que é a diferença? Vou colocar duas perguntas aqui. Não, vou fazer a primeira, depois eu faço a segunda. Qual a diferença, então, do chazinho, que tem muito chazinho, né, que solta o intestino lá, que a mamãe faz, que a vovó faz, que muitas pessoas que são adeptas da fitoterapia fazem e funcionam relativamente bem. E também tem os laxantes mais potentes, inclusive quando você vai fazer algum exame, né, você toma algumas drogas mais potentes. Qual a diferença, então, de laxantes naturais, de remédios, né, remédios propriamente ditos, da hidrocolonterapia? Tá. Quando a gente fala dos laxantes, eles causam danos anatomicamente no intestino. Por exemplo, a perda dos áustros. Os áustros são aqueles gominhos. Quando a gente vê o desenho do intestino, tem aqueles gominhos. Então, existe uma perda dessa musculatura intestinal. Então, aí você vê que as pessoas chegam um momento que o intestino não funciona mais, porque teve uma alteração anatômica, uma perda dessa força, dessa motilidade intestinal por uma alteração anatômica mesmo desses áustros intestinais. Fora que quando a gente fala de laxantes, muitas vezes a função deles o que é? É causar uma irritação no intestino, uma irritação na mucosa. Como mecanismo de defesa, expulsa. Isso leva a uma evacuação. Certo? Quando a gente fala de fitoterápico, se a gente falar de sene, por exemplo, da cáscara sagrada, eles têm que ter ações pontuais, porque não é porque é fitoterápico que pode usar pela vida toda, porque eles também causam danos nos intestinos. O sene, por exemplo, já tem consequência no fígado. Enfim, sou formada, trabalho com fitoterapia, estou me formando em mais um curso agora de fitoterapia avançada pela USP, então não é porque é fitoterápico que a gente pode usar sempre. Quando a gente fala da hidrocolo, nós estamos promovendo uma limpeza mais profunda. E não é só limpar o intestino. Os estudos mostram para nós que, além da limpeza, essa motilidade propulsora induzida pela água, ela restabelece o peristaltismo intestinal. Todo esse trabalho de hidrocolo, ela também melhora a desbiose. Estou falando de trabalhos científicos. Aumenta bifidobactérias, ou seja, bactérias benéficas, aquelas que eu falei que vão produzir os ácidos graxos de cadeia curta. Então, nós temos muitos benefícios. A hidrocolo não é para fazer todo dia, para sempre? Assim como os fitoterápicos? Não. Mas a minha experiência pessoal, a hidrocolo era uma resposta muito rápida, usando apenas água, e a gente tem o benefício também do ozônio. Então, o ozônio ele ajuda a reparar todo esse epitélio intestinal. O fitoterápico, quando você usa um laxante, não vai acontecer isso. Então, a gente tem uma limpeza mais profunda.
nós temos uma resposta reflexa, né, que é o estímulo gastrocólico, quando a gente estimula o peristaltismo, isso vai se repercutir em todo o sistema gastrointestinal. Então, é um exercício também para recuperação de função. Bom, agora aquela famosa pergunta, né? Como que é feito esse procedimento de hidrocolonterapia? A internet está aí, então você pode ter vários vídeos, talvez vídeos mais agradáveis, talvez vídeos que te impactaram de alguma maneira. Pessoal, eu já fiz hidrocolonterapia, tá? Então, não tem problema nenhum, absolutamente nenhum, desde que você procure, logicamente, uma profissional devidamente, né, uma profissional devidamente capacitada, com aparelhos certificados, né? Normalmente, essas clínicas que têm esse tipo de atendimento são pessoas comprometidas com a saúde integral do paciente, mas sempre fico alerta, né? Então, eu vou deixar aqui o contato da doutora Elaine, então é pessoa da nossa confiança, está sempre nos congressos, sempre atualizado. Lógico, você vai, mas Fernando, eu estou em Manaus, eu estou em Madrid, eu estou em Porto Alegre. Entre em contato com a doutora Elaine, porque com certeza ela vai passar o telefone de uma das alunas, de alguma das clínicas que tem a certificação dela, os aparelhos, né? Então aí fica bem mais fácil você, através aqui do Fernando Betete, com a doutora Elaine. Não, aí você está onde? Ah, você está no Rio de Janeiro, vai em tal local. Você está em Curitiba, pode ir em tal local. E assim vai. Então, como que é feito esse protocolo aí da hidrocolonterapia? A pessoa tem que ter medo? Quais os cuidados que ela deve ter? A hidrocolonterapia é um procedimento que a pessoa vai ficar deitada confortavelmente enquanto o procedimento é realizado. Então, é introduzida uma cânula, evidentemente, e entra a água e sai o material. Esse material vai sair direto para um sistema que não tem uma necessidade de sair correndo para o banheiro. Então, o procedimento é feito sem sujeira, sem cheiro, com uma água com uma temperatura e pressão controladas nos parâmetros ideais, conforme protocolos internacionais, e com todo o benefício ainda de uma hidrozonioterapia, porque essa água ela é ozonizada. Então, a pessoa não vai sentir desconforto e, pelo contrário, quando ela sai, a primeira sensação que ela vai ter é de leveza e de bem-estar, com toda certeza. Porque é essa nossa experiência aí de 25 anos. Olha, literalmente, você que é homem ou você que é mulher, não importa, né? Se você nunca fez, faça. Você vai sair mais leve, tá? Você vai sair mais leve. Teve uma situação da minha esposa, acho que ela foi 2 ou 3 dias ali numa sequência, não posso te precisar se foram 3 dias seguidos, dia sim, dia não, mas ela ficou apaixonada pela técnica, né? E sempre que pode, ela vai e faz, porque ainda mais as mulheres, né? Parece que ficam mais inchadas, hormônio aumenta, menstruação, menopausa, então faça. A mulher, o intestino da mulher sofre em todas essas etapas da vida, essas etapas hormonais da vida. O intestino agora, sofre. Doutora Elaine, quem que não poderia fazer uma hidrocolonterapia? Nossa, eu quero me sentir leve, eu quero tirar todas essas fezes paralisadas aqui. Quem que não pode? Tem alguma restrição? Nós temos, sim, situações como doenças renais crônicas, hipertensão descontrolada, um hipertenso pode fazer, mas uma hipertensão descontrolada. Nós temos algumas condições como doenças inflamatórias intestinais que estão cursando já com sangramento, onde o epitélio intestinal já está muito fragilizado. Então, a pessoa precisa, primeiro, melhorar essa condição dessa inflamação, e aí depois, sim, a hidrocolon vai ser muito benéfica. Então, existem, sim, algumas contraindicações, por isso precisa passar por um profissional para que seja feita essa avaliação. Tá bom. A doutora Elaine Silveira vai estar, portanto, no congresso em outubro agora, né, o Congresso de Práticas Integrativas no Tratamento e Prevenção do Câncer, em outubro, ali no Novo Hotel, no Shopping Center Norte. As informações estão aqui. Agora a gente vai mudar a tela.
E também vai estar aqui no Congresso de Saúde Mental, que será no Frei Caneca, em São Paulo, ali no Shopping Frei Caneca, também nos dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo, tá? E ela vai estar palestrando lá. Então, se você quer saber mais sobre hidrocoloterapia, se você é um médico, se você é um terapeuta da área da saúde, quer se certificar, quer fazer um curso, você oferece cursos, né, doutora Elaine? Sim, sim. Cursos onde a gente não fala só sobre hidrocolo, mas são abordagens para a saúde intestinal. Inclusive no câncer, no evento de câncer, eu vou falar sobre o intestino como um aliado no tratamento do câncer. E aí vou mostrar estratégias terapêuticas que vão auxiliar a melhorar a condição desse intestino. E se melhora o intestino, você tem uma melhora sistêmica, porque nosso mestre pai da medicina já dizia que toda doença começa no cólon. Então, nós vamos falar sobre isso. E em saúde mental, eu vou apresentar, vai ser só estudo de caso com Parkinson, com TEA, TDAH, esquizofrenia, que nós vamos mostrar estudos de caso, que eu falo que é uma palestra para emocionar, porque é impressionante assim, o que a gente tem de resultado. E trabalhando em parceria com os profissionais da saúde, não é? Eu falo que o melhor dos mundos é esse, quando vem um psiquiatra conversar e a gente trabalha junto, ela consegue diminuir medicamento, então eu acho que esse é um caminho super importante da gente caminhar junto aos demais profissionais. Conversei com a doutora Elaine Silveira, o nosso tema foi hidrocoloterapia, né, para você deixar o seu intestino saudável, funcional. Tem dúvidas? O contato da doutora Elaine Silveira está aqui embaixo, site, rede social, telefone, para você tirar as suas dúvidas e, quem sabe, até já fazer aí, programar, agendar a sua hidrocoloterapia e fazer aí realmente essa limpeza, entre aspas, no seu intestino. Doutora Elaine, muito obrigado. A gente se vê pessoalmente agora no Congresso do Câncer e posteriormente também no Congresso de Saúde Mental estaremos juntos. Agradeço e até lá. Muito obrigada. Obrigado você que nos assistiu. Está aqui, link, compartilhe, se inscreva no canal e eu te espero, eu e a doutora Elaine te esperamos no Congresso do Câncer e no Congresso de Saúde Mental. Um abraço. Tchau. Eu vou estar te aguardando nos dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo, no espaço ali, Frei Caneca, o nosso evento. 8 e 9 de novembro, no Frei Caneca, em São Paulo, o nosso congresso sobre doenças mentais, ansiedade, insônia, TDAH, doenças emocionais. Serão 2 dias repletos de autoridades nesse segmento, ministrando palestras, como você se tratar, como você evitar esse tipo de doença mental, como ter um melhor sono e as últimas novidades também em medicina regenerativa, células-tronco e também peptídeos. O que essa nova tecnologia que está chegando no Brasil pode ajudar você nos problemas mentais. Eu aguardo você presencialmente lá no Frei Caneca, dias 8 e 9 de novembro, sábado e domingo. Tenha um encontro marcado comigo presencialmente e todos os meus convidados estaremos juntos te esperando nesse terceiro encontro sobre práticas integrativas no tratamento e prevenção de doenças mentais. Transforme sua saúde mental. Participe do terceiro workshop de práticas integrativas, com especialistas em ansiedade, depressão, insônia e dor emocional. Nos dias 8 e 9 de novembro. Garanta sua vaga agora. Clique no link que está aparecendo na sua tela.